da SAF, o Paulo Brax, que participa aqui do Seleção Sport TV, gentilmente aceitou o nosso convite. Nós convidamos dirigentes do Flamengo e do Vasco. Os do Flamengo não aceitaram o nosso convite, o Paulo Brax aceitou. Agradeço a participação dele. E eu vou começar perguntando sobre essa fala do Josh, que mexeu tanto com o imaginário do torcedor vascaíno. Quer dizer, então, que nunca mais vai ter um clássico com tamanha disparidade? Como comentarista, eu opino que a disparidade diminuiu bastante, mas quero saber do Paulo Brax se a disparidade já está no nível que eles imaginavam quando começou o projeto. Bem-vindo ao Seleção Sport TV, Paulo Brax. É um prazer falar contigo. Boa tarde, Rizek. Prazer falar com todos do Sport TV, Ricardinho, Luiz Carlos Júnior, Roger Flores. Vocês já começam com uma pergunta que eu vou ter que driblar vocês. Não posso ter a irresponsabilidade de comentar uma declaração do Josh. Eu nem estava aqui no clube nessa época, vi isso mais de uma vez posteriormente. Então isso tem que ser perguntado para o Josh, não para mim. Eu posso dizer do atual Vasco, do que a gente tem feito desde que tive essa honra de ser convidado para estar aqui desde agosto do ano passado. O que a gente mudou em termos de instituição, em termos de estrutura, em termos de voltar o Vasco a ser esse gigante no mercado de contratações, esse gigante dentro de campo, porque é um clube gigante. E o nosso trabalho aqui de dia a dia, dentro dessa nova política, dentro dessa nova estrutura de gestão, voltar o Vasco a ter esse protagonismo dentro do futebol brasileiro. O Paulo, eu imaginei que você fosse dar esse drible aqui na gente. Vou deixar as opiniões dos comentaristas, então, sobre o tema da disparidade. O Vasco, o momento é de mais otimismo, do Vasco estar fazendo bons jogos contra a Fluminense, mesmo perdendo, uma boa vitória contra o Botafogo. O time está claramente em evolução. Então, assim, a gente nota um astral, nesse momento, legal no Vasco, contra um ambiente de pressão no Flamengo. Você também enxerga, assim, que o Vasco vai mais leve para o jogo de domingo? Rizek, a gente tem feito uma reformulação muito grande. Foram mais de 20 saídas do elenco do ano passado para esse. E a gente está aproximando agora com o Andrei, né? Vamos falar de Andrei daqui a pouco, por favor, né? Até pela convocação na seleção principal. São 13 reforços. Então é uma reformulação muito grande. Nova comissão técnica, um novo diretor técnico, um novo time, um novo elenco. São 10 jogos no ano, oficiais, sendo 8 jogos com a formação que a gente tem de força total. Então é um começo de trabalho. Nós estamos em março, há um mês de um fechamento de janela, que é importante para nós, mas há um mês e meio do início do Campeonato Brasileiro da Série A que a gente conseguiu retornar. Então é um momento que ele é positivo, sim. A gente vem numa crescente em termos de performance dentro de campo. Temos uma tentativa de sempre manter um ambiente estável. Eu acho que é um papel que é um pouco do meu papel como executivo aqui dentro. E também dentro dessa nova realidade de SAF. É difícil, num clube com a camisa tão pesada, né, a gente ter estabilidade no trabalho, mas é o que a gente tem conseguido fazer desde a representação em dezembro, já visando essa temporada 2023. Então é um momento bom, um momento positivo e que não significa que a gente vá triunfar por estar com um momento bom. O que a gente espera é manter o nível de evolução que nós estamos tendo dentro dessa reformulação, desse entrosamento entre jogadores, comissão técnica, e fazer um grande jogo no domingo, à altura dos torcedores do Vasco que estarão lá, dos torcedores do Vasco que estarão acompanhando a partida, e de um clássico que tem, sei lá, quase 500 jogos de história, né? Então, um clássico muito grande e a gente espera estar à altura desse jogo. Luiz Carlos Júnior. Roger pediu a palavra aqui também. O Roger virou, não posso fazer uma ultrapassagem? Não, é porque eu queria perguntar para o Brax, ele tocou no assunto da janela, né, que fecha daqui a um mês. E eu queria que ele avaliasse essa questão importante, né, porque o Vasco tem uma injeção financeira muito, muito grande.
Ele falou dessa mudança muito clara e que o Vasco tinha necessidade de muitas mudanças mesmo, de saída de jogadores, quase que montar um plantel novo. Eu acho que ele passar para a gente o que ele tem enxergado de momento nesse elenco novo que o Vasco tem. E se vem mais gente também. Exatamente. Tanto ele, o Barbieri e o Abel, que eu acho que são os três que devem conversar sobre essas carências. O que você enxerga hoje no Vasco que você fala assim, olha, a gente ainda necessita, não estou falando de nomes, mas em setores, o que você acha que o Vasco ainda está carente, que necessita de reforços para que vocês entrem num Campeonato Brasileiro com, no mínimo, um elenco equilibrado, vamos dizer assim? Obrigado, Roger, pela pergunta. E você acompanhou, né, Roger? A gente até se encontrou na reta final da Série B, porque você estava cobrindo os jogos em loco, né? A mudança que a gente teve do ano passado para esse é uma mudança necessária de perfil do elenco. Então foram 12 contratações, mais agora o retorno do Andrei, então 13 jogadores. Desses 12 jogadores, o Vasco pôde fazer um movimento, de certa forma, agressivo dentro do mercado brasileiro, de termos condições de contratar jogadores titulares de camisas grandes dentro do Brasil. E compra de jogadores, né? Eu ouso dizer que em 124 anos, né, o Vasco está próximo de 125 anos de história, nunca teve investimento tão grande numa janela de contratações. E isso, obviamente, eleva o nível do time, eleva o nível do plantel, do elenco. A gente está próximo de um número que a gente entende adequado para começar o Campeonato Brasileiro, um mês da janela. Não está fechado o grupo. A gente entende que alguns movimentos ainda serão feitos, não necessariamente eu vou expor posição ou número, né? Não seria indelicado também de fazer isso, mas há possibilidade de saídas, e quando há possibilidade de saídas, há possibilidade de entradas. A gente tem também uma análise muito forte dentro da categoria de base nossa, que é historicamente um DNA muito vencedor e um DNA de muita qualidade. A gente tem garotos hoje vindos do Sub-20 e até do Sub-17 que estão pedindo espaço aqui dentro do nosso elenco e a gente está observando muito de perto. Então estamos próximos de um número adequado, de uma média de idade que a gente entende adequada também para os nossos objetivos no ano. A gente tem a convicção que nós elevamos a qualidade do elenco, porque também elevamos a qualidade da competição que vamos disputar esse ano. Eu sempre digo que a gente quer esse ano que o Vasco seja competitivo. Muita gente pergunta em termos de colocação, qual o objetivo do clube. O objetivo nosso é ser competitivo, e nós estamos sendo. E a nossa maior competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, de onde o Vasco não pode mais sair, a gente entende que seremos competitivos nesse torneio com essa reformulação que a gente tem e desse equilíbrio, esse balanço entre os novos contratados, o elenco que permaneceu e os jovens, que são muito promissores e talentosos aqui dentro do clube. Paulo Luiz Carlos, tudo bem? O Andrei foi o primeiro jogador do Vasco convocado em 6 anos. Pelo que eu li, e eu estava conversando com o torcedor do Vasco, ele fica até o meio do ano, com o Mundial Sub-20, agora com a seleção principal, ele faria no máximo 15 jogos. A conta é essa e mais. Por que vocês entenderam? Obviamente vocês entenderam que valia muito a pena. Se a conta for essa, por que vocês entenderam que valia a pena trazer o Andrei para 15 jogos? Obrigado pela pergunta, Luiz Carlos. Eu disse que eu queria o Andrei aqui para um jogo. Se pudesse ser um jogo, eu queria o Andrei de volta. O Andrei é um jogador que tem uma história muito grande aqui dentro do clube. Chegou com 8 anos de idade no Vasco. E, coincidentemente, a gente marcou essa entrevista há uma semana e hoje tem uma convocação do Andrei para a seleção principal, que é uma convocação 100% Vasco. O Andrei nunca jogou em outro clube. Apesar da venda para o Chelsea, o Andrei não chegou a estrear pelo Chelsea. O Vasco leva o Andrei ao Mundial Sub-20, do Mundial Sub-20 leva a seleção principal. Pela qualidade dele, pela disciplina do atleta, pela característica que ele tem, pela modernidade, pela cabeça boa, mentalidade dele. E é uma convocação de todos nós, é uma convocação do Vasco. E é um jogador de um nível muito alto, Luiz.
eu estava dentro do mercado de transferência buscando um jogador com essa característica para ocupar ali uma posição de primeiro e segundo volante, e surge a oportunidade de repatriar o Andrei. Então não pensei duas vezes, tanto a minha pasta quanto a 777, quanto todos aqui no clube e o próprio jogador, de fazer esse movimento de retorno do Andrei, ainda que seja por pouco tempo. A gente sabe que é um período que normalmente não se faz contratações de 3 ou 4 meses, né? Na verdade vão ser 4 meses, e ainda tem essa possibilidade grande do Mundial Sub-20, até porque ele é capitão do time do Ramon Menezes no Sub-20. Mas estamos satisfeitos, muito felizes por poder repatriar o Andrei, por dar essa camisa a ele, por dar mais jogos ao Andrei. Ele sai, o último jogo dele foi em Itu, que ele se despediu sem saber que iria embora do Vasco, então ele tem uma oportunidade de se despedir do Vasco jogando em alto nível, uma competição de alto nível, que é uma Série A, que ele vai poder jogar, porque ele nunca jogou uma Série A pelo Vasco, ele foi promovido ano passado. E o nosso planejamento continua. Eu também preciso ter o planejamento da reposição ao Andrei, e isso já está sendo feito em paralelo. Então eu queria o Andrei por um jogo, e se for 10 ou 15 jogos, a gente está muito feliz, muito satisfeito de ter o Andrei aqui com a qualidade que ele tem, vai contribuir muito para o Vasco, e vai ser muito bom para ele também, e vai ser muito bom para o Chelsea e também para a seleção brasileira, então todo mundo ganha. Paulo, obrigado pela entrevista, que seja um jogaço domingo, que vença o melhor. Grande abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês, um ótimo trabalho. Abraço. Valeu, para vocês também. Olha, a gente listou os jogos do Flamengo contra o Vasco desde 19. Por que 19? Porque é desde quando essa base joga junto. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Listamos aqui 13 jogos. Um deles com o time sub-20 do Flamengo. Foram 9 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Vasco, 3 empates. O Vasco ganhou um jogo no Campeonato Carioca de 2021. Então os números falam por si, a superioridade do Flamengo ela é inegável e é óbvia pelos times que Flamengo e Vasco têm de 19 para cá. O melhor jogo foi aquele 4-4.